Taliba, secretário executivo de Planejamento e Orçamento da CEPLAG, que fará as honras de convidar e receber o nosso palestrante, Ciro Ferreira Gomes. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Nós, é uma satisfação muito grande nós encerrarmos esse evento com a fala do Ciro Gomes. Me permita chamar assim Ciro, que eu acredito que o Ciro hoje está aqui como cidadão, né? Vai falar tudo o que pensa e que acredita. Mas, Ciro, o que a gente, nesse momento, desde quarta-feira à noite até hoje, foram dois dias e uma noite, que nós estamos reunidos aqui praticamente quase todos os estados brasileiros, interessados numa pauta, talvez a mais importante hoje no país, é a questão da gestão pública para resultados, né? E isso foi uma mobilização muito grande que o Estado de Ceará fez, a Secretaria de Planejamento, junto a outros estados, e nós temos também diversos representantes, gestores municipais. E a gente fala por que esse tema talvez seja o tema mais importante hoje no país. Eu acho que nós estamos numa transformação tecnológica, como a humanidade já assistiu desde lá a invenção da agricultura, a revolução industrial, e a gente chega também no momento em que a revolução da internet, da mídia digital, isso está produzindo efeitos muito importantes em todas as sociedades. Na verdade, o discurso de Estado grande, Estado pequeno, é o discurso secundário. O que a sociedade quer, Ciro, é entregar resultados. É como o governo deve se organizar da melhor forma possível, de forma eficiente, a entregar os resultados, as prioridades que foram escolhidas durante o processo eleitoral. E é com essa perspectiva que nós nos reunimos nos últimos 2 dias e meio, exatamente para entender aquelas políticas exitosas em diversos estados, não só o estado do Ceará. É evidente que o estado do Ceará tem sido sempre um destaque nessa agenda, e você, Tasso Gereissati, iniciaram uma transformação na gestão pública do estado lá atrás, seja na questão fiscal, e você como governador na questão do planejamento hídrico, na questão da gestão pública em si. Depois nós tivemos a grande revolução em curso da educação do Ceará, que hoje é referência do país, os avanços na segurança pública, na saúde. Então, o Estado do Ceará tem, de alguma forma, contribuído nessa pauta para o país, com discussões importantes, sendo exemplo, inclusive, para diversos países, para diversos estados, inclusive o governo federal. Então, nada mais oportuno do que o Estado do Ceará liderasse o primeiro Congresso Nacional de Gestão Pública para o Resultado. Então, na verdade, é esse esforço de juntar toda a inteligência nacional, todos os gestores públicos estaduais, para a gente discutir que Estado nós queremos, seja no âmbito federal, ou seja no âmbito estadual ou municipal. Ou seja, o Estado, o governo em si de plantão, ele precisa se reinventar, e a partir disso ele precisa ser responsável e entregar serviços não só de qualidade, mas de forma eficiente e também com zelo do dinheiro público. Então, é essa cultura que nós estamos sedimentando num congresso como esse, o primeiro Congresso Nacional nessa perspectiva, e certamente já está na nossa agenda ter o segundo no próximo ano, e isso ser uma cultura permanente para o nosso país. E nada melhor do que você, com a experiência que você tem, não só como prefeito de Fortaleza, como governador, como ministro 2 vezes, como deputado estadual, como deputado federal e candidato 3 vezes à presidência da República, que, de certa forma, exige uma discussão do país muito grande. Então, é nesse espírito, Ciro, que eu gostaria de lhe convidar para você falar um pouco sobre esse tema. Tenho certeza que a sua agenda, né, de discussão, você tem caminhado pelo país, você tem levado essa discussão para todos os cantos do Brasil, mas a gente queria, no estado de Ceará, e nossos colegas de outros estados,
também ter a sua reflexão sobre esse tema. A gente está sendo acompanhado não só pelo público, mas diversos canais pela internet, Facebook, páginas de diversos no Brasil afora, acompanhando essa sua fala. Então, antes de passar a palavra para você, Ciro, gostaria rapidamente de ler seu currículo, e realmente um currículo que credencia você a pensar em ser qualquer coisa nesse país, né, dada a sua experiência que você adquiriu durante a vida pública. Então, Ciro Ferreira Gomes, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e estudou na Harvard Law School, nos Estados Unidos. É também autor de diversos livros, como O País dos Conflitos, O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, em parceria com o professor Mangabeira Unger, Um Desafio chamado Brasil. Ciro também tem um vasto currículo político administrativo, inclusive, que eu já falei aqui. Foi eleito deputado estadual no Ceará em 1982, com 25 anos. Em 1986, reelegeu-se e assumiu a liderança do governo Tasso Gereissati na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nesse momento, o Ceará inicia-se uma grande revolução nas suas práticas administrativas e o Ciro teve uma grande influência em todo esse processo. Em 1988, foi eleito prefeito de Fortaleza. Em outubro de 1990, aos 32 anos de idade, venceu as eleições para o governo do Estado de Ceará, tornando-se o mais jovem governador da história do país. Também foi reconhecido como o governador mais bem avaliado à sua época de todos os estados brasileiros. A convite do saudoso presidente Itamar Franco, assumiu o Ministério da Fazenda com a missão de enfrentar e vencer uma grave crise que ameaçava o então nascente Plano Real. Acho que os mais jovens não sabem exatamente o que é que significava antes Plano Real na conjuntura macroeconômica do país. E a participação do Ciro foi fundamental naquele momento político do nosso país. Convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o Ministério da Integração Nacional em 2003. Na eleição de 2006, candidatou-se a uma cadeira de deputado federal, sendo o mais votado proporcionalmente em todo o país. Em setembro de 2013, a convite do governador do estado de Ceará, assumiu a Secretaria de Saúde com a missão, mais uma vez, árdua, e dessa vez entregar ao cearense a melhor rede pública de saúde do país. Foi candidato à presidência da República nas eleições de 1988, 2002 e, recentemente, 2018. Em 2015, assumiu a presidência da Transnordestina Logística S.A., grupo da CSN, com o objetivo de garantir o cronograma da maior rede ferroviária do Nordeste brasileiro. Então, esse é Ciro Gomes, e gostaria, Ciro, que você... Bom, obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelas gentilezas gerais e específicas, né? Mas vamos procurar nos circunscrever aqui ao contexto, porque nem todo mundo é obrigado a ter simpatia por esta ou por aquela corrente política ou partidária, mas o Brasil tem algumas ocasiões, como essa, por exemplo, oportunidade de, sem diferenças, sem estabelecer diferenças intransponíveis, nós trocarmos ideias entre pessoas, ideologias, concepções diferentes sobre os problemas do Brasil, que, afinal de contas, nos afligem a todos. E por isso eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao convite desse que é um dos cérebros, né, que me orientam na luta política brasileira, toda a minha compreensão estratégica de um projeto nacional de desenvolvimento. O professor Flávio Ataliba tem uma presença central quando eu tenho ali as minhas ideias mirabolantes e eu preciso que elas sejam traduzidas na linguagem prática do dinheiro, quanto custa, como é que faz. É sempre ao cérebro privilegiado do professor Flávio Ataliba que eu recorro, e uma imensa equipe que ele lidera, e por isso é um privilégio estar consigo nessa ocasião. Veja, o Brasil, nós precisamos entender e tentar substituir o ambiente onde o debate está acontecendo
da passionalidade odienta para a racionalidade inteligente. Porque se nós continuarmos, não é? O Bolsonaro bate na mãe, chama Jesus de palavrão, corre nu na rua, e o fanático bolsonarista bate palma, elogia, ri e acha aquilo maravilhoso. Com toda a dor que a gente possa sentir, eu sinto alguma ao dizer isso, mas o fanático lulista, mais ou menos é a mesma coisa. O Lula pode bater na mãe, andar pelado na rua, chamar Jesus de palavrão e tanto faz como tanto fez. O lulista fanático elogia, faz de conta que não aconteceu nada, que é tudo uma grande trama, etc, etc. Desse jeito nós vamos indo para onde estamos indo. Nós estamos vivenciando hoje, com esse currículo aqui, o que ele quer dizer é que eu sou um homem velho. Né? Comecei muito cedo, mas eu posso olhar a partir de um ponto de vista de 40 anos de observação íntima da vida brasileira. 40 anos de observação íntima da vida brasileira. Participei de momentos assim que a maioria esmagadora desse auditório não tinha sequer nascido. Por exemplo, a eleição do Tancredo Neves no colégio eleitoral, pondo fim protocolar à ditadura, formalizada depois na Constituinte de 88, já como deputado estadual, já que eu tinha sido eleito com 25 anos e tenho 62 anos hoje. Então veja, eu digo do alto desta vivência, desta velhura, que eu tenho muita gratidão por ela, sou um homem feliz, não é, que o Brasil está vivendo a pior crise da sua história. Não há precedente de uma crise com tal caráter multifacetado, simultânea no tempo, pesando sobre as costas da sociedade brasileira. É uma crise econômica estrutural, é uma crise política de agonia, é uma crise institucional em que a Constituição brasileira de 88, na sua generosa promessa de um estado de bem-estar social, está sendo rasgada, já não existe mais, a partir de um dia que a gente aceitou, sem nem sequer uma discussão, que uma norma, a dita emenda 95, congelasse por 20 anos o investimento público num país onde nascem 2 milhões de bebês por ano, sem nenhum precedente na literatura, sem nenhum precedente na experiência empírica internacional. Não há um único país do mundo que tenha posto com status de norma constitucional, com a rigidez que isso representa, esse disparate, que, por exemplo, não previne a possibilidade do país entrar numa guerra, dizia eu, quando eu estava lutando contra essa aberração, ou da emergência de uma epidemia, que eu só queria citar como um exemplo teórico. Mas a epidemia chegou. Se os números da Itália se repetirem aqui, o SUS não aguenta. E se o SUS tiver força para ser estimulado, nós vamos violentar a Constituição Federal. Veja a sandice que nós fizemos ante uma certa catatonia, uma certa paralisia cívica de todos nós. Porque este é o outro aspecto da crise. É uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise institucional, mas é também uma crise de confiança da população no sistema democrático e na linguagem da democracia, que é a política. Se nós perguntarmos ao povo brasileiro, tanto mais ao jovem, qual é a opinião que ele tem sobre a política em tese, ele vai dizer: é um pardieiro de pilantras, é um bando de bandidos, é tudo um bando de mentiroso, na melhor hipótese. Não é? E isso nos predispõe, enfim, a uma certa impotência diante desse desenho teratológico, monstruoso, ameaçador, que se abate sobre a sociedade brasileira como uma fração de uma crise que também é mundial, tem aspectos globais importantes a serem referidos aqui. Como é que nós vamos sair dessa encalacrada? Reduzindo o debate político a tu é feio, não feio é tu, sabe? Nós vamos, né, deixa que eu chuto, a culpa de toda a tragédia que está aí é do que está aí, se eu for para lá, eu vou lá e resolvo, e o milagre vai chegar e o paraíso desce para a terra. Definitivamente isso não existe, não existe salvador da pátria. Só uma nação capaz de estabelecer um ambiente de diálogo, de confrontação de ideias e de exigência de mérito, porque há uma certa confusão aqui, numa sociedade tão brutalmente desigual quanto a nossa, e eu quero ponderar isso, porque eu vou falar muito em mérito nessa nossa reflexão, e há uma certa malversação, uma sociedade em que um menino nasce na periferia do Rio de Janeiro, com expectativa de vida de 17 anos, e o outro nasce filho de um burguês da aldeota em Fortaleza, não pode falar em mérito, porque a partida é completamente desigual
E nós precisamos ter muita clareza disso para que as estruturas tenham equidade de equacionar um ambiente, de oportunizar de forma igualitária as chances diante da vida e dos seus desafios. Isto dito, não é para negar mérito, porque, repare, se vocês bem pretenderem, o Brasil está mandando para a presidência da República, de um certo tempo para cá, estagiário. Se eu tenho alguma coisa contra o estagiário? Não, absolutamente não. Eu próprio comecei como estagiário do Banco do Nordeste, fiz um concurso dificílimo, fui estagiário da Universidade Federal do Ceará, que é uma espécie de estágio à monitoria, e eu tinha então 17 anos, 18 anos, eu estava começando a aprender, e essa é a nobreza e a lindeza de ser estagiário. Mas será que aquela data, como estagiário, eu podia presidir o Banco do Nordeste? Eu podia ser reitor da Universidade Federal do Ceará, com as complexidades inerentes à gestão de gente, à gestão de patrimônio, à gestão de recursos? É isso que eu estou falando. Então, a questão do Brasil exige essa troca de método. Sairmos da superficialidade, da manipulação, até do culto ao sagrado. Nesses 40 anos de vida pública, eu sempre vi a influência das igrejas nos processos, etc., etc., mas nunca eu vi, a política invadir o culto ao sagrado do nosso povo para manipular a consciência política e excitar moralismos mentirosos, pouco coerentes com as práticas podres desta mesma elite que manipula a adoração ao sagrado do nosso povo mais simples. Ou nós trocamos esse ambiente irracional, emocional, superficial, por um esforço de reflexão didático, plural, sem presunção de dono da verdade, sem intolerância, com respeito à diferença, ou dificilmente nós acharemos para a nossa geração uma saída. Isto dito, vamos à questão específica do tema. Qual é o tamanho do problema brasileiro e as questões precedentes internacionais? O tamanho do problema brasileiro hoje apenas será descrito aqui para que a gente tente responder uma pergunta que eu farei ao cabo dessa descrição rápida e superficial. No momento em que nós nos reunimos, quase 13 milhões de brasileiros estão abertamente desempregados. 41,3% dos brasileiros sadios para o trabalho estão vivendo de bico, empurrados para a informalidade. E esta conta quer dizer que mais da metade, pela primeira vez na história brasileira, mais da metade da força de trabalho do nosso país estão vivendo na informalidade, sem qualquer proteção da lei hoje, nem muito menos no futuro, quando a velhice chega e a fragilidade da incapacidade de poder continuar trabalhando. Mais de 100 milhões de brasileiros ganham hoje, por mês, o equivalente a R$ 413. 100 milhões de brasileiros ganham hoje R$ 413 para sobreviver por um mês. Esse desenho diz de uma dimensão social do tamanho do problema. Mas para quem tem o coração um pouco mais duro, menos mole do que o meu, e que pensa muito na economia, no empreendedorismo, no empresarial, eu também tenho alguns números. Neste momento, o Brasil está com o consumo das famílias colapsado, porque nós estamos, e isso está crescendo, com 63 milhões e 700 mil brasileiros com o nome sujo no SPC. Característica, banidos do crédito. E o consumo das famílias, que é motor de 60% do crescimento do PIB brasileiro, está em declínio, como aconteceu aí no anúncio do PIBinho de 1,1%. Você vai olhar a anatomia disso, lá vai encontrar o consumo das famílias deprimido, porque renda, emprego em queda e crédito colapsado. 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas responsáveis por 7 em cada 10 empregos no Brasil estão inadimplentes no Serasa, banidas do crédito sem capital de giro na véspera da antessala da falência. O empresariado brasileiro está com recorde de endividamento. Pudera 30 anos de juros mais altos do planeta Terra e uma economia crescentemente estressada por uma competição externa cada vez mais sofisticada. O meu filho, de 4 anos, vê uma coisa na internet quando ele está jogando um joguinho de celular ou de tablet, entra uma propaganda que eu não pedi, não me inscrevi,
fala num brinquedo, enche meu saco durante 15 dias, no 16º pai avô, me rendo e compro um brinquedo que ele viu na internet, no Japão ou na China, que me entrego aqui em Fortaleza, na minha casa, em 15 dias. Então, estas ineficiências que no passado eram sancionadas por uma economia fechada, hoje matam as empresas. 1,4 trilhão de reais é o endividamento em processo de estrangulamento do setor empresarial brasileiro. Só no primeiro ano Bolsonaro, já estou desconsiderando os anos atrás, só no primeiro ano Bolsonaro, 2.325 indústrias foram fechadas no estado de São Paulo. Vocês imaginam o desmantelo por aí afora. Isso significa fechar 1.000 empregos por mês. Empregos industriais que custam entre 20 e 30 mil dólares o investimento para gerar um emprego. Nós estamos extinguindo em São Paulo essa coisa neste momento. Se esse conjunto de números for real, e todos são números oficiais, a grande pergunta que eu faço para encaminhar o raciocínio de hoje e na minha luta por aí afora é: isto tem solução pelo espontaneísmo individualista? Seja do mercado, seja do melhor e mais bem intencionado dos homens ou das mulheres? Esse conjunto de problemas, de fatores estratégicos estrangulados, tem solução pelo laissez-faire, como dizia o francês, pelo deixa que vai, deixa que o mercado, no seu entrechoque purificador, darwiniano, vai acabar resolvendo o problema? Isso tem solução? Alguém aqui remanesce a dúvida de que a resposta a essa pergunta é um rotundo não? Eu interrompo a minha fala agora e gostaria de ouvir. Porque se disser sim, pode ser feito por caminho que não seja coletivo, que não seja estratégico, que não seja obediente a um planejamento, a uma coordenação, eu vou perguntar imediatamente: em qual lugar do mundo isso aconteceu? Em que episódio histórico? Em qualquer circunstância ideológica que você queira me desafiar, do experimento soviético ao laissez-faire dos primeiros momentos da Revolução Industrial na velha Inglaterra, do experimento único dos norte-americanos, que fazem uma retórica liberal enquanto tem o maior Estado do mundo, que tem o domínio tecnológico do planeta Terra pago pelo Estado a pretexto de defesa, a pretexto de corrida aeroespacial. Mas não tem esse precedente. Então a afirmação categórica para essa pergunta é: não há solução para esse problema brasileiro sem uma coordenação estratégica que observe as lições da história e consulte a nossa inteligência, ao invés das simplificações grosseiras dos mitos ideológicos, inclusive a maioria deles já superados pela experiência internacional entre os seus próprios defensores, como é o caso do neoliberalismo, do consenso de Washington, do thatcherismo, do Reaganomics, que são coisas que causaram um certo entusiasmo aos anos 80, aos anos 90, mas que a partir da crise de 2008 não remanesce um único acadêmico internacional, um único sequer, que não tenha feito a autocrítica, que não tenha revisto seus equívocos e que não esteja falando claramente ou confessando uma perplexidade ou dizendo: espera aí, parece que o fiscal, que é como eles se refugiam, terá um papel central na superação dessa crise de agonia econômica que o mundo está vivendo. O fiscal quer dizer o Estado. E é aí que eu quero encaminhar o meu raciocínio. Eu fui para a universidade no estrangeiro com algumas preocupações acadêmicas, depois de ter sido essa coisa aí, deputado, prefeito, governador, ministro da Fazenda, e eu presidi discussões na consolidação do Plano Real que me incomodavam muito. Acadêmicos brilhantes, extraordinários na época, André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, eram os meus subordinados. E eu, com 36 anos de idade e com a minha precariedade de formação, tive que arbitrar decisões gravíssimas em que o André Lara Rezende, um gênio extraordinário, dizia: vamos para o norte com pressa ou o mundo vai se acabar. E o Edmar Baixa, um acadêmico extraordinário, dizia: não, ministro, ou nós vamos para o sul devagarinho ou o mundo vai se acabar. E eu tinha 24 horas para decidir, porque o outro dizia: melhor a gente ir para o leste. Aí eu vi que os economistas tinham um problema. Felizmente eu não sou economista, com todo respeito aos ilustres economistas aqui presentes, então fui para a universidade tentar curar a minha ignorância. E eu me propus uma pergunta. A pergunta era:
será que existe um precedente, uma premissa, uma explicação lógica para o êxito civilizatório? Quero saber, será que os países que se desenvolveram, que têm sucesso, que equalizaram suas sociedades, ou criaram um mínimo de inequidade, um máximo de justiça social nessa obra humana imperfeita, ainda em construção da história, será que existe um traço em comum? Apesar da história ser tão vária, apesar das línguas serem tão heterogêneas, apesar das interdições, conceitos, tempos históricos, do Velho Egito à jovem Coreia do Sul, perguntava. E sim, eu afirmo, que é o objeto final da minha reflexão naquela data, de que o mundo civilizado, o mundo que teve êxito, que tem êxito civilizatório na história e na atual geografia contemporânea, explica esse êxito por detrás de todas essas diferenças, baseado em 3 premissas. Eu não vou estendê-las todas, vou ficar numa que é aquela que nos permitirá descer mais objetivamente naquilo que é o nosso tema específico de hoje. Primeiro, toda civilização que teve êxito, por detrás desse êxito, vai encontrar um alto nível de poupança nacional. Isso quer dizer, na prática, o seguinte: não há precedente de nenhuma nação do planeta Terra que tenha se desenvolvido com base no capital dos outros. Quer dizer, por outras palavras, que o capital que paga o sucesso de uma civilização é aquele que a gente consegue poupar e produzir entre nós próprios. Isto aqui vale uma outra reflexão em outra ocasião, mas já vale pelo menos dizer, toda a premissa do Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda do Bolsonaro, toda a premissa do Meirelles, que é ministro da Fazenda do Michel Temer e presidente do Banco Central do Lula, e agora secretário da Fazenda do Dória. Não pode estar direito uma coisa dessa, mas... não, eu às vezes estou que nem o cachorro do Tom Cavalcante. Vocês conhecem o cachorro do Tom Cavalcante? Ele chamava para dentro. E o cachorro do Tom Cavalcante, ele conta nos coisas dele com muito graça, que eu não tenho nenhuma, que o cachorro se matou, porque tinha um problema. Ele dizia para dentro, para fora, para dentro. E o cachorro, então, pirou e matou. Então, a economia política do Lula, do Meirelles, do Michel Temer e do Bolsonaro e do Fernando Henrique é a mesma. Então, mas vamos lá. Qual é a premissa da lógica? Nós temos uma agenda do bom moço internacional e, ao praticarmos essa agenda do bom moço internacional, nós vamos ser reconhecidos pelos estrangeiros com o certificado de estrelinha de bom moço internacional e vamos então ser aquinhoados com a montanha de dinheiro deles que virá em nosso socorro pagar o desenvolvimento cujo capital nós não somos capazes, não temos sido capazes de construir aqui. Informação cultural, não há um único país do mundo que tenha experimentado esta possibilidade. 100% dos países que têm êxito civilizatório, você vai encontrar por detrás disso um alto nível de formação bruta de capital, um alto nível de poupança nacional. Volto a dizer, por mais tentado que eu seja pela paixão aqui pelo professor e pelos seus auditórios, nosso trabalho hoje é o serviço público. Então é lá na outra premissa que nós vamos refletir. Mas eu quero dizer, para encerrar esta primeira premissa, que ao contrário do mito individualista, egoísta, do laissez-faire, do deixa fazer, do deixa que eu chuto, a poupança de uma nação não é obra do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela faz bem feito ou faz mal feito. E são coisas práticas, trata-se da forma com que você organiza o seu sistema de impostos. No Brasil, a gente tem um sistema de impostos que espanca a lógica de poupança. É um Estado que cobra muito mais dos pobres e da classe média e quase nada dos ricos. O que, sendo uma denúncia, é uma oportunidade. É a forma com que você organiza a poupança de longo prazo das sociedades. Leia-se o ativo previdenciário. E nós, no Brasil, temos um sistema previdenciário de uma perversidade absoluta e o anúncio de uma reforma pesa 83 de cada 100 reais em cima de quem ganha até R$ 2.200 de salário, deixando aqueles verdadeiros responsáveis pelos privilégios fora de qualquer alcance, o que quer dizer que daqui a pouco teremos que de novo pôr em debate. Daqui a pouco não, imediatamente, porque como anunciado lá atrás, o efeito dessa reforma famigerada que extinguiu a aposentadoria dos pobres, por essa mistura de idade mínima e tempo de contribuição de 40 anos,
Não há na demografia brasileira, nas periferias, nos sertões, nos campos, não há quem chegue a 75 anos de idade entre os pobres. O rico chega a 85, 86, vai ter aí alguma aposentadoria. Mas esse há muito tempo evadiu-se para planos privados de previdência social. A segunda premissa é um Estado forte que seja capaz de coordenar-se com a iniciativa privada forte e chamar a universidade, o pensamento acadêmico, para uma centralidade do processo de reflexão sobre a estratégia civilizatória. E aqui entra, eu vou dizer a terceira é um forte investimento em gente. Então, por aqui também vou comentar o terceiro para voltar no segundo e a gente caminhar para a conclusão da reflexão de hoje. Investimento em gente significa, fundamentalmente, entender que um país como o nosso, com 700 mil casos de dengue, o coronavírus pode ser uma ameaça, nós temos que nos preocupar sem nenhum pânico, mas a dengue está instalada e é a pior crise e está matando muito mais gente. Só que a dengue é uma doença de pobre e o coronavírus pega os ricos, que vão para o estrangeiro, não é? Que viaja, que senta com o Trump, coisa e tal. Diz que o coronavírus diante do Bolsonaro disse, ele não. Mas o Brasil tem isso, o Brasil tem 600 mil casos de malária. Como é que a gente vai ter produtividade na economia que condena esse padrão sanitário à nossa massa popular? O Brasil tem 14 milhões de pessoas sem moradia. 50% dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Estamos no estágio que a Idade Média, na peste negra, entendeu que tinha que resolver e resolveu na virada do século XIX. Saneamento básico. Então, o investimento em gente é fundamentalmente educação. O Brasil tem metade da escolarização da Argentina. O Brasil tem metade da escolarização da Argentina. E isso é uma questão numérica. Quando a gente se dobra para ver que educação se está dando ao filho do trabalhador e da pequena classe média que não pode pagar mensalidade escolar, aí dá vontade de chorar. Porque aquilo que ele falava, as novas tecnologias, o novo modo de produzir, de organizar a produção, a revolução industrial 4.0, serviços sofisticados associados a uma indústria de alta linhagem tecnológica, a economia do conhecimento, estão acontecendo essas coisas todas, e nós aqui estamos com um paradigma pedagógico do século XIX, ensinando beabá, decoreba, um enciclopedismo raso, em que nós somos capazes de falar toda bobagem superficial sobre qualquer assunto, porque nos obrigaram a decorar isso na escola, e não somos capazes de inovar e de aprofundar decentemente o conhecimento, nem colaborar com a nova informação. Investimento em gente. Agora eu volto para a segunda premissa, que é aquela. Onde é que está o êxito civilizatório nessa segunda premissa? Estado forte. O que é que significa Estado forte? Estado autoritário? Não. Significa Estado energizado. Significa Estado poderoso. Significa Estado com potência para intervir, para coordenar, para liderar, para suprir deficiências, para eliminar hiatos, para acelerar processos. E o que é isso na prática? O que é isso na prática? É uma condição fiscal sadia, valor que a velha esquerda brasileira perdeu, dissipou. Ora, se você é de esquerda, você tem que entender que a ferramenta que você tem para superar as coisas é dinheiro, é o Estado capaz de intervir. Como é que se faz a educação que presta? A educação que presta custa caro. Como é que se faz saúde que presta? Saúde que presta custa caro. Significa servidor público decentemente remunerado para que você possa exigir dele requalificação, retreinamento, inovação nas práticas, submissão ao império do usuário como um avaliador permanente do seu desempenho, mas isso ele precisa ir para casa poder estudar, poder, enfim, isso tudo supõe uma série de virtudes, valores, não é, que empoderam o Estado poder, que explicam o que é o Estado poderoso. E aí vejam as coisas como estão trágicas no nosso país nesse ambiente de debate irracional. Vocês têm ideia de qual é o maior Estado do mundo, sob o ponto de vista desse critério, capacidade de intervir
e tamanho do serviço público, capacidade de responder por questões que eles considerem estrategicamente relevantes. América do Norte, os norte-americanos, e de onde sai o centro da propaganda anti-Estado, o centro da propaganda neoliberal, o centro da propaganda pela redução do Estado a uma dimensão mínima, pela desregulação, pela privatização, que precisa, para passar essa agenda, desmoralizar os agentes do Estado e a sua linguagem, que é a política. Por isso o servidor público é tudo ladrão, é tudo ineficiente, é tudo incompetente, por isso política é tudo ladrão, por isso o juiz é tudo ladrão. Percebe? Porque eles aproveitam a caricatura, elas existem de fato. Muitos políticos são pilantras mesmo, para além de mentirosos, ladrões. Muitos juízes desertam da sua tarefa republicana, não é? Usando a lei para fazer política, algumas deles, outras para ficar rico, outras sem explicação. Como é que o filho do Bolsonaro consegue a 9ª liminar para não deixar investigar? Eu, se algum dia for acusado de alguma coisa, eu quero preferência na investigação. No meu caso, eu não aguento viver na vida, chegar aqui, fazer uma palestra, falar as coisas, sabendo que a pessoa está pensando, aí, doutor, e aquela acusaçãozinha lá, o senhor não vai responder, não? Eu me incomodo com isso, então eu quero preferência na investigação. Preferência. Pois bem, o Flávio Bolsonaro tem 9 liminares recentemente, uma dada por uma desembargadora do Rio de Janeiro. Por isso que o povo brasileiro vai perdendo a confiança nas instituições. E nós temos que falar isso porque há muito servidor, que até às vezes porque está mal remunerado, com problema em casa, etc, etc, não tem a condição motivacional, por exemplo, para tratar bem o usuário. Então a queixa do nosso povo, por exemplo, dos postos de saúde, é uma queixa imensa. E a gente fica aqui, caramba, nós multiplicamos por 10 a rede, nós multiplicamos não sei o quê, não tinha nenhuma UPA, agora tem 20 UPA, e com atendimento 24 horas, duplicou-se o IJF, fez não sei o quê, todo posto de saúde, triplicou-se a condição, botou para trabalhar 24 horas e tal, e a insatisfação é imensa. Quando a gente aprofunda, vai ver, às vezes, volto a dizer, não é nem culpa, a pessoa está ali com 1000 problemas, e mal remunerada, ou mal respeitada, mas o cidadão chega e o médico, ou o enfermeiro, ou sei lá, o atendente, trata mal a pessoa na hora que ela está na mais grave de vulnerabilidade. E não será alisando de forma corporativista essas nossas mazelas que nós vamos readquirir o respeito da população em relação a isso. Como é que nós vamos fazer para recuperar a confiança da população na política, que é a linguagem da democracia, e no serviço público, de maneira a resistir ao desmonte, que hoje nós estamos na defensiva. Hoje é um brutal desmonte da vida brasileira, da vida pública brasileira. As estruturas de comando e controle, por exemplo, ambiental, foram desmontadas. As estruturas de vigilância fitossanitária estão sendo desmontadas. O Brasil autorizou 600 novos princípios ativos em agrotóxico. Parte deles, 94 deles, banidos da Europa e dos Estados Unidos, porque são cancerígenos. E no Brasil está fazendo isso. Então, as estruturas, nós estamos na defensiva. Como é que nós vamos sair disso para construir o que nós vamos fazer? Eu acho que nós temos 2 coisas para fazer. Uma no atacado e muito no varejo. No atacado, nós temos já refletido muito sobre isso, eu mais o professor Talib e toda a equipe que ele lidera. Nós defendemos que o Brasil precisa de uma profunda reforma da sua estrutura do Estado. Não confundir com o que eles estão propondo aí de reforma administrativa, que não tem nada de reforma administrativa. Qual é a nossa ideia na prática? A nossa ideia na prática é que nós deveríamos idealizar, em rendição aos padrões intelectualmente aceitos ou tecnicamente pacificados. Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem todos os números. Quantos médicos por habitante nós precisamos ter, quantos enfermeiros por habitante nós precisamos ter, quantos leitos nós precisamos ter, quantos funcionários de apoio nós precisamos ter. Isso está tudo bem manualizado. Então o Brasil... Opa, não fui eu não, né? Não. Então o Brasil deveria ter a audácia, não é, dado que nós estamos nesse momento crítico de desmonte e na população nós não estamos encontrando defesa do seu próprio interesse, porque o interesse está sendo desviado para defesas de agendas moralistas, mentirosas, de agendas ideológicas mistificadoras, etc, etc. Nós precisamos trazer o debate de volta para a inteligência, para o racional, para o equilíbrio, e fazer coisas com ideia, exemplo e militância.
Então, nesse assunto especificamente, o que é que eu ando defendendo para ser melhorado pela crítica daqueles que me distinguem com a sua atenção? Nós deveríamos fazer um orçamento ideal de recursos humanos, discriminado. Quantos médicos, quantos professores, quantos policiais, quantos engenheiros, quantos isso, quanto aquilo, terapeuta ocupacional, enfim, cair aqui na armadilha, mas todas as artes, não é? E manualizar os comportamentos e fluxos. Ideal, vamos imaginar idealmente como deveria ser o serviço público no Brasil. Está aqui, X médicos distribuídos assim, assim, assado, X enfermeiros, X engenheiros, X advogados, X isso, X aquilo, manualizar os seus procedimentos, relacionamentos, abandonar a ilusão do século XIX de uma administração fragmentária que não se comunica, porque não existe educação sem saúde. Sabe, não existe saúde sem infraestrutura, saneamento, que é construção civil, construção pesada. E nós temos a administração pública segmentada em setores, educação, saúde. Nós temos que administrar em base matricial. E isso é que evolui para conceitos radicalmente diferentes daquilo que nós estamos acostumados na divisão taylorista do trabalho, nessa coisa também do serviço público no Brasil. Uma vez pronto esse orçamento discriminado de recursos humanos, manualizadas idealmente essas práticas, os fluxos, como deveria acontecer, nós deveríamos chocar isso com o real, com o status quo. Só vai funcionar isso se houver muita confiança. Portanto, a participação do servidor público em todas as etapas de desenho do orçamento discriminado e na construção dos caminhos de transição do real para o ideal tem que ser feito por um funcionário público motivado, por todo o comum, todas as lideranças envolvidas pacientemente no debate. Haverá uma certa resistência, um certo medo. Por quê? Porque em alguns setores, por exemplo, diplomacia, eu dizia isso com muita tranquilidade, sem nenhuma ressalva. Agora, dado que o ministro das Relações Exteriores, esse imbecil terraplanista que está aí, eu preciso dizer que, né, o Itamaraty é mais ou menos um centro de excelência do serviço público. Eu jamais imaginei, nunca, com meus 40 anos, que se fosse achar um embaixador terraplanista. Num tempo desse, né? Que é justamente o que o Bolsonaro escolheu. Então vamos lá, Polícia Federal parece ser um centro de excelência, porque os concursos sempre foram muito exigentes, e etc. e tal. O efetivo é crítico, e a disfuncionalidade aqui você pode ter uma demonstração do que eu quero falar. Este imenso país de 200 milhões de habitantes tem 7 mil Polícia Federal, 7 mil. Que é rigorosamente nada, mas isso é a queda, tem o coice. 3 mil deles estão batendo carimbo atrás de mesa, trabalho que não é de Polícia Federal, é de suporte, é de apoio, é de outra coisa. Mas o cara faz concurso para agente da Polícia Federal e como não tem organograma, portanto até a Polícia Federal você tem que hierarquizar e fazer. Então copia, cola, onde for ideal, onde não for, discutir a transição. E aqui, o maior inimigo do ótimo é o bom, ou o maior inimigo do bom é o ótimo. Aqui, o tempo não deve ser urgente, porque qualquer insegurança colapsa a ideia. É preciso ter paciência. No Brasil, a gente faz... Se a gente começasse lá atrás com o Fernando Henrique, quando eu propus pela primeira vez, já estava feito. Como as reformas já teriam sido feitas também. E em vez de a gente viver por 4 anos, vamos viver por uma geração. Então, uma geração. O Brasil precisa administrar essa transição em 30 anos. Não é muito. Em 10, não é pouco. Vamos achar o caminho, dialogando, conversando, amadurecendo e tal. Garantido na partida. Ninguém toca em direito adquirido de ninguém. Isso não é favor, isso está dito na Constituição. É garantido o direito adquirido, porque a lei não pode retroagir, e pactuado com a liderança madura, sincera, honesta, a transição. Porque você pegar uma pessoa com 56 anos, né, ou com 62, no meu caso, que já se acostumou, e aí tem uma novidade dessa natureza, a insegurança é a coisa mais legítima possível. Portanto, tem que respeitar isso. Então, meu irmão, não se preocupe, tudo que você tem hoje está garantido. Essa transição, você vai participar, sua representação vai participar, e vai ser 10 anos. Não, em 10 anos, 62, com 72, estou aposentado, não é problema mais meu. Descomprime. Não é problema nenhum, mas essa é uma revolução.
Por quê? Porque ao manualizar isso, nós podemos pactuar, por exemplo, uma ingerência. Isso se trata de uma revolução na vida de um país como o nosso, uma ingerência do usuário na cogestão do setor público. Com o e-government hoje, com a ferramentaria que o e-government nos permite ter, o usuário participar, por exemplo, coletivos, participarem da gestão do posto de saúde, para não culpar o servidor porque faltou o remédio. Para ele não sair com raiva, porque se ele estiver participando ali do coletivo, ele vai saber que foi deserta uma licitação, que a lei de licitação é um anacronismo, né, que precisa ser corrigido, que o funcionário não é culpado porque não tem a capacidade de decisão daquilo, ou que o prefeito é ruim. As pessoas, se estiverem perto participando, elas vão poder conhecer os seus direitos e vão poder valorar o trabalho de um serviço público que basicamente deve perseguir resultado. E o resultado máximo para um homem de Estado, que é a minha vocação, é satisfação do usuário, felicidade do povo. Esse deve ser a restauração do nosso compromisso, lutar pela felicitação do nosso povo, na proporção do que o nosso povo precisa. Vocês imaginam o que é um garoto nascer numa favela do Rio de Janeiro, com a propaganda todo dia, compre, 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 se você não comprar você é atrasado, cafona, é um loser, é um perdedor e tal, e não tem dinheiro para isso. Aí começa o venial, que é a pirataria, a camisa Tommy Hilfiger feita no Paraguai, que agora está nos humilhando porque quem chegou lá com documento falso foi um brasileiro, né? E termina com um traficante, um narcotraficante oferecendo R$50 de diária, vocês sabiam? Aqui em Fortaleza, lá no Planalto Ayrton Senna, o traficante dá R$50 de diária para um garoto distribuir papelzinho, papelote de cocaína e maconha. R$50. O que o garoto não sabe é que ele vai durar muito pouco naquela arte ali. Ele tem os R$50, um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, daqui a pouco ou vai morrer, ou vai matar e vai preso. E esse é o destino que nós estamos dando para os jovens da periferia do Brasil. Cadeia ou morte. Vocês imaginam a abstração de uma sociedade pacífica, que respeite o outro, que cultive a tolerância, que cultive a paz, na cabeça de um jovem cuja realidade é essa? E quando a polícia chega, só chega para bater, para espancar e tal, e quando ele está cansado de saber que o narcotraficante mora na Aldeota ou no como é que chama? Alphaville, como aquele lá do PCC que foi pego de helicóptero e morava no Alphaville. Por pouco eu não tenho uma fotografia com teste, por pouco, porque eu vou dizer para vocês, é fato. Ele frequentava o restaurante do Pipo, que é filho do Pedro Gujão, que é um amigo meu. Eu, porque o menino é filho do Pedro Gujão, comecei a ir no restaurante, o cabo era lá, o dinheiro, pagando bebida para os amigos, querendo se infiltrar na sociedade, fotografia com todo mundo. Ora, se numa dessa, chega de noite, passou a noite, a gente toma uma, vai ficando negócio, a música melhora, não sei o que e tal, o resultado está todo mundo junto na mesma mesa. Só não fui fotografado porque Deus não foi servido e ando fora demais. E isso é o Brasil, porque a gente está matando o pobre na periferia para proteger o barão que está morando no rico aqui, que está morando e convivendo com o high society na vida. Enfim, eu acho que eu me apaixonei pelo auditório, estou falando demais, mas o que nós precisamos fazer no Brasil, acredito, é pôr isso em debate, porque isso é uma ideia relativamente coerente com o que eu conheço no mundo. Só que, por exemplo, a Alemanha nunca precisou fazer esse e vamos começar tudo de novo. A Alemanha teve uma situação pior, a Alemanha teve uma guerra, foi destruída, e o interventor, o inimigo vitorioso, impôs a ela um redesenho. O Japão foi destruído ontem, em 1945, a gente sabe de Hiroshima e Nagasaki, mas mais de 80 cidades japonesas foram destruídas. Toda a base siderúrgica, toda a base de infraestrutura, porto, aeroporto, tudo do Japão foi destruído. E eles têm hoje um serviço público também extremamente qualificado, querido, bem respeitado pela população, e as bases disso são essas mais ou menos em linha. Portanto, o Brasil não devia ter medo de discutir essa idealização e não deixar que os custos, riscos, ameaças, inseguranças da transição nos inibam. Portanto, a primeira grande questão é, não tem pressa. Vamos concordar que isso é necessário para o país? Vamos. Então a transição vamos discutir com muita tranquilidade, com muita paz, que nem a tal reforma política, que tem a ver com esse redesenho do Estado.
Por que não tem reforma política no Brasil? Vocês já ouviram alguém dizer que é contra uma reforma política? Alguém de vocês já viu? Assim, o Brasil precisa de uma reforma política. Eu nunca vi alguém dizer assim, não, o Brasil não precisa de reforma política nenhuma, está bom assim. E por que não acontece, se todo mundo diz que é a favor? Não acontece por uma circunstância óbvia que está no nosso nariz e a elite brasileira, que não conhece o nosso país, não percebe. É que a atual institucionalidade em vigor gera a representação que nós temos. E a representação que nós temos tem o monopólio do desenho institucional do país. Então, pergunta simples, quem é que, sendo político eleito hoje, vai mudar a lei que lhe deu êxito para amanhã não se eleger de novo? Então, a grande saída aqui é o seguinte, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reforma política para entrar em vigor daqui 5 eleições no futuro. Já que nós não temos uma revolução à vista, vamos respeitar a realidade do país. Então, não, 5 é muito, então 2, não, 2 é pouco, 3, 4, acho o ponto. E aí começa. Na medida em que daqui 3, 4 eleições, são 16 anos. Pronto, mudamos o país. E isso está na mão de vocês, servidores públicos, ajudar a postular. Muito obrigado por sua atenção.